Depois destas primeiras intervenções, ficam-nos ideias como valorização, educação para esta valorização, noções de bem comum, de gestão partilhada, de envolvimento e interação, de cidadania, de pensar local e também de olhar para a floresta como um problema social que tem implicações económicas. Ouvimos também falar de ordenamento e de certificação e nesta última comunicação do Movimento Gaio fica-nos a ideia de que se colhe o que se semeia. E como nós hoje queremos semear coisas boas e olhar para este recurso natural e económico também com o envolvimento que aqui nos é pedido, vai ser aberto agora um espaço de discussão. Podem aproveitar estes nossos oradores para colocar as vossas questões. Já tens uma questão? Obrigada pelas vossas apresentações, obrigada a todos por estarem connosco. Eu queria pegar aqui em alguns pontos das várias intervenções, vou destacar aqui 3 pontos. Vou deixar de parte estas Marta, desculpa interromper, tens de ser clara, focada, não temos muito tempo para a discussão. Obrigada. Eu vou deixar de lado as questões dos incêndios e da prevenção, que também foi falada, e vou deixá-la para amanhã, porque o nosso dia de amanhã está mais dedicado a esse assunto. Vou pegar então em 3 pontos que foram falados. A floresta nativa, o êxodo rural e uma observação muito pertinente do Pedro, que é: não pensemos que podemos investir na floresta se ela não nos trouxer alguma rentabilidade. É um pouco ingênuo, talvez, pensarmos que podemos mudar a floresta se isso não nos der retorno. E, portanto, a pergunta que eu lanço é possível ou não será possível explorar os recursos endógenos, além do castanheiro e do eucalipto, arranjar aqui alguma forma criativa de que, com outras espécies, com uma floresta mais diversa, possamos aproveitar esses recursos endógenos para as pessoas terem uma vida rural mais digna, para poderem voltar à terra, mas viver à luz das que são as circunstâncias de hoje em dia. Já não podemos voltar atrás. Portanto, as pessoas precisam de viver com qualidade. Precisam de tirar retorno do seu investimento. E quando esse retorno não é assim tão imediato, será que também não devia haver esta floresta nativa não deveria também ser ressarcida pelo carbono que ela... Portanto, pelas trocas de carbono, isso também não pode ser compensado, não pode haver essa compensação económica. Estou à espera das vossas respostas. Quem é que quer responder à utopia da Marta? Não é uma utopia. Não é uma utopia. Eu gostaria de dizer só uma coisa. Gostaria de dizer só uma coisa. Eu faço também parte do pensamento econômico, sim, embora eu não estou a falar sobre isso particularmente, porque eu não sou econômico e não tenho qualquer rendimento através do trabalho que faço aqui para a floresta. Mas outros querem, pronto, percebo isso perfeitamente. Na Alemanha, eu sou alemão, eu vou, agora vou começar com um exemplo. Um tronco de carvalho bem crescido, quer dizer, à volta de 80 anos, vale 1.000 euros. Um tronco. Aqui em Portugal, não sei, provavelmente nada, ou pouco, porque vai diretamente para fazer lenha, sim. Isso é um dos exemplos que faz pensar. Relativamente e o que se trata aqui é da compensação por outros serviços, não materiais, outros serviços que o proprietário florestal presta. Isto já há um fundo que é o Fundo Florestal Permanente, que já tem lá alguma coisa escrita
o que é o Fundo Florestal Permanente é um fundo que é constituído todos os anos, uma percentagenzinha dos combustíveis que metemos vai para esse fundo. E esse fundo devia ser usado para, está lá escrito, entre outras coisas, para compensar o que os proprietários florestais, o que a floresta faz ou seja, os benefícios ambientais, a questão do carbono, a questão da água, outros serviços, porque uma pessoa pode não querer plantar uma floresta de produção, pode ter outro objetivo, mas esse objetivo eventualmente tem que ser pago. E o princípio era bom. Agora, se esse fundo, à mercê da gestão do Estado, não fosse desviado para pagar tudo e mais alguma coisa, menos isso. Menos a prevenção da floresta. É usado para pagar à GNR, é usado para pagar às câmaras, é usado, ou seja, quando o Estado falta lá uma verbazinha, ele vai lá sacar um bocado de dinheiro. E, portanto, tudo é usado menos para aquilo que devia ser usado. E isto já lá está escrito. Agora, a questão é pôr em prática. Relativamente à questão de explorar outros recursos, e, aliás, já há estudos feitos, principalmente com pastagens biodiversas, e principalmente na área do sobreiro, em que isso já é pago. Ou seja, esta fixação de carbono e esse benefício já é pago. E, portanto, isso também já não estamos a falar de um projeto piloto, isso já é feito no país. Relativamente a outras espécies, pois é tudo uma questão de mercado. Se a pessoa tem que viver com as condições mínimas, tem que ter rendimentos suficientes e, portanto, se quer enverdar por outra atividade, mesmo indo de encontro aos recursos endógenos, essa atividade tem que dar recursos. E estamos sempre abertos a novas hipóteses de produtos e isso nunca se sabe quando é que as coisas... Muitas vezes o que interessa é ser criativos, mas criativos que nos tragam algum rendimento. Oh, Marta, Celso, só uma pequena palavra, um pequeno apontamento. É que nós não podemos ter, tal como matéria-prima e garantidamente o movimento Gaio, nós temos uma visão romântica da coisa. Ou seja, a tradução, é verdade, e honestamente e orgulhosamente, é que o esperar obter rendimento financeiro em euros, nem tudo o que é rendimento da floresta se pode traduzir em euros. E muitos desses rendimentos acabam por se vir a traduzir em euros no turismo, na restauração, em todos os outros serviços associados, que aquilo que são as plantações que nós temos andado a fazer, assim como o movimento Gaio, nunca se vão traduzir em benefício próprio para nós, exceto deitar-nos cansados, mas com uma satisfação pessoal incomensurável. Mas nem toda a gente se pode dar esse luxo, quer dizer, na grande escala, percebes, na grande escala, parece-me que é um pouco difícil a visão romântica, simplesmente. Mas depende mais da idade. Mas por isso temos aqui um painel tão diverso. Outra coisa que também era importante saber, e já que estamos aqui em pagar outros benefícios da floresta, que é feito, por exemplo, do Fundo do Ambiente. É que há uma série de fundos, que têm assim uns milhões largos, que depois, volta e meia, uma pessoa sabe que tem lá uns milhões largos, mas depois aquilo é distribuído sempre para as mesmas estruturas. E o que estamos a ver é que as estruturas são para manter estruturas, infelizmente, estatais. Ou seja, e na prática, o que muitas vezes acontece é que essas verbas não chegam à parte da produção e não chegam às pessoas que trabalham. Isso acontece sistematicamente, não é só com o Fundo Florestal Permanente, não é com o Fundo do Ambiente, é com muitas outras coisas. E, portanto, aí também nos teríamos que perguntar onde é que andam essas verbas, que acho muito bem que deveriam apoiar estes movimentos, que são louváveis e que têm o seu papel. Marta, eu agora... Temos de ter um bocadinho mais condição. Esses movimentos... Sim, eu não vou tirar a palavra a ninguém, é só pedir-vos para ser um bocadinho mais sucintos, que há mais 3 questões na plateia. Eu queria só dizer muito rapidamente que nós estamos a perder um elemento essencial, que nós temos muita qualidade em algumas zonas, em qualidade de pastagem.
e perdemos praticamente, eu vi desaparecer a pastorícia em Arouca. Estive durante 12 anos a desempenhar uma atividade que me permitiu conhecer o concelho todo e que se foi perdendo, foi ao zero. Acho que era uma forma eu se tivesse poder económico e uma área contínua significativa, gostava de fazer essa experiência. Era meter de novo os animais no terreno, quer o arauquês, quer as ovelhas, e com eles fazer a limpeza. Acho que ganhávamos aí dos dois lados, mas para isso é preciso muita capacidade económica e área significativa. E sim, certamente. Eu concordo plenamente. Há mesmo medidas que dizem, ou metas que dizem, isso é de grande importância. Não tem outra hipótese. Não podemos ir lá para Planalto cortar tudo com máquinas. E os pastores que têm aqui o gado são poucos. E são também nem educados e são rudes, sim. E não respeitam nada do que é carvalho, floresta, qualquer árvore, eles cortam ou queimam. Isso é um problema. Precisa de uma nova geração, precisa de incentivo, investimento para lá do Estado, é óbvio. Não há outra hipótese. Se isso não acontece, nunca vamos acabar com este problema de incêndios aqui. Ficamos com esta ideia da educação para as novas gerações. Eu pedia então, sei que há mais 3 questões, vou pedir que as façam as 3 juntas, depois o painel responde para pouparmos um bocadinho de tempo. Temos uma lá ao fundo. Obrigado. Eu chamo-me Joaquim Lima e trabalho na indústria da cortiça e estou aqui com muito agrado neste painel, neste encontro onde se trata da questão da floresta e do problema dos incêndios. A minha pergunta foi reformulada pela questão anterior, que é de que forma é que se pode remunerar a floresta de maneira diferente. E deu-se o exemplo, por exemplo, das externalidades do carbono. Eu não vou a questões tão românticas, vou a uma questão muito concreta, mas coloco a questão da mesma forma que colocou a Marta, mas numa coisa concreta que é o facto de transformar cortiça em N produtos. E vamos buscar a cortiça a todo lado onde os sebreiros estão, nomeadamente no Alentejo, mas no Algarve, e a Espanha e ao Magrebe, e não há mais sebreiros em lado nenhum, senão íamos buscar a cortiça a esses sítios. Mas falando com os nossos empresários com mais experiência, eles dizem-me que, efetivamente, até aos anos 50, mais ou menos, a Serra da Freita era um local excelente onde vinham comprar cortiça e onde existiam muitos sebreiros. E, portanto, a questão concreta, no sentido de equacionar uma nova floresta, uma floresta de futuro, com remuneração efetiva para quem gera floresta, eu pergunto, e nomeadamente ao Pedro Quaresma, como é que o Pedro vê este regresso da Serra da Freita com uma aposta séria ao sebreiro? Um sebreiro produtivo, um sebreiro que alimenta uma indústria que está aqui muito ao pé, uma indústria líder mundial na transformação de cortiça e que, se tivesse cortiça aqui a 20 km, seguramente compraria primeiro esta a ir ao Alentejo comprar, porque leva-nos 2 horas e 3 horas a chegar ao Alentejo. Portanto, basicamente esta é a questão. Muito bem, muito obrigada. E também perguntava, em concreto, e se calhar a outro especialista, que é, qual o papel que vê no sebreiro nesta lógica de ser uma espécie que combaterá melhor as circunstâncias dos incêndios? Ou seja, será que o sebreiro é uma espécie melhor adaptada para combater o terrível problema dos incêndios? Obrigado. Ok, obrigada pelas suas 2 questões. Temos mais duas perguntas da plateia. Muito boa tarde a todos. Presidente da Junta de Canelas Fiunca. Tratamos de uma freguesia importante, não só no contexto do turismo, mas também no contexto da floresta, e tem sido ultimamente muito fustigada. Queria deixar aqui só 2 ou 3 questões, não muito importantes, mas gostava de focar aqui. Para já, congratular-me com o projeto da Câmara, que vai realmente numa grande extensão da freguesia, começa ali logo acima da Santa Luzia e, portanto, vai até a chamada Ponta Alvarenga. Portanto, é com enorme prazer que vejo isso. Tenho acompanhado aqui com o Dr. Marcelo. Está-se a referir ao corredor ecológico que o Dr. Marcelo anunciou aqui. E a receptividade das pessoas, que até me surpreendeu, porque realmente as pessoas têm algumas dificuldades em ceder os seus terrenos.
Mas pronto, está tudo a caminhar bem, muito bem. Penso que a Câmara também está a fazer, ali junto aos especialistas do Paiva, nomeadamente em alguns terrenos que está a adquirir, também é muito bom que isso aconteça. E queria falar também de algumas acessibilidades, uma vez que, quando houve os incêndios, nós fomos, juntos de freguesia, fomos todos fustigados, entre aspas, por muitos engenheiros que queriam fazer projetos para o pós-incêndio. E nós estamos quase um ano depois e parece que está tudo na estaca zero, isto é, o Estado lançou uma série de coisas que era para prevenir outra série de coisas e até agora o que nos tem dito é que há uma série de entraves de tal ordem que faz-nos crer que parte disso vai ficar em águas de bacalhau, isto é, não se vai fazer nada. E as acessibilidades são importantes porque onde puder ir carros de combate, incêndios e outros, ainda se faz alguma coisa. Onde não puder, e eu tive realmente o exemplo disso no último incêndio, é muito difícil e, portanto, vão continuar a arder zonas enormes, com prejuízo enorme para toda a gente, nomeadamente também para os próprios pacientes do Paiva, que ficaram ali à mercê, sem que ninguém quase lá conseguisse chegar. E queria-me também, já agora, congratular rapidamente, dizer que no último incêndio, de facto, as coisas correram mal, os próprios bombeiros não conseguiram quase lá chegar, mas uma palavra de apreço ao povo, nomeadamente ao povo de Vila Cova, que tiveram um trabalho extraordinário e conseguiram que ele não chegasse lá à sua localidade. E os de Canelas também, que trabalhamos toda a noite, e isto é importante também vincar aqui, embora um bocadinho fora do contexto, mas queria deixar aqui esta palavra, porque amanhã não vou poder estar, e era isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Joaquim. Temos uma última questão do professor Seferino. 3 questões muito breves. Arouca é conhecida ser terra da castanha e eu perguntava ao engenheiro Quaresma se o excelente trabalho que a Associação Florestal está a desenvolver nas encostas norte da Freita, se já é possível certificar a castanha de Arouca. E eu digo isto porque tenho um amigo meu que tem um supermercado de produtos gourmet na cidade de Santos, vem 3, 4 vezes por ano a Portugal para levar produtos para o seu supermercado, produtos portugueses, e há 2 ou 3 anos ele dizia-me, com grande lástima, que queria levar castanha de Arouca para o Brasil, mas tinha que ir buscá-la atrás dos montes porque a de Arouca não era certificada. Primeira questão. Segunda questão, ao engenheiro Ricardo, se é rentável transportar resíduos florestais a mais de 5 km do posto de recepção para a biomassa. A última questão. Um grande incêndio começa sempre por ser pequeno e pergunto se não era mais viável e em vez de gastarmos milhões de euros no combate, se não podíamos aplicar essas verbas, por exemplo, em equipamentos de infravermelhos para detecção precoce dos incêndios. Vamos então à última questão da plateia. A última questão para este painel, depois temos mais intervenções. Faça favor. Boa tarde. Eu sou um estrangeiro aqui porque venho de Vila Real. Sou engenheira florestal. Aqui não há estrangeiros, nós acolhemos toda a gente bem. Mas estou a ver e estou muito satisfeita por estar num local onde a população está envolvida no seu espaço florestal que a envolve. Eu trabalhei durante muitos anos com baldios, fiz parte de uma associação a nível nacional de baldios e quero-lhes dizer que há vários conselhos diretivos de baldios que fazem um trabalho excelente na gestão e desenvolvimento das suas povoações. E queria dizer que não nos podemos esquecer que o homem faz parte do ecossistema. Ou seja, nós em Portugal e na maior parte dos países europeus e até não só europeus, porque sabemos agora que também na Amazónia o homem teve uma grande influência no tipo de floresta que foi sendo desenvolvida à sua volta e, portanto, nós devemos pensar que o homem é parte integrante daquilo que nos envolve em termos florestais. E este envolvimento das populações eu penso que é muito descurado
E fico satisfeita por ver que há vários movimentos que neste momento se envolvem no desenvolvimento florestal que existe. Acho que não nos podemos esquecer que a parte económica é aquilo que é o motor, porque já era, não é? Sempre foi o motor da floresta que envolve as populações, e que devemos procurar as melhores soluções para tentar fazer crescer essa floresta. Queria perguntar ao Ricardo se passando para aquilo que economicamente pode ser rentável quando estamos a falar de floresta que envolve as populações, sendo que o pastoreio era uma coisa, um envolvimento económico das populações muito importante e que fazia desenvolver as localidades e que muitas vezes não é compatível com a floresta. Eu acho que deve haver um esforço grande de nós, florestais, neste desenvolvimento destas relações agropastoris e silvopastoris. Queria perguntar ao Ricardo se uma solução que é razoável ou pode ser importante pode passar pelo envolvimento das câmaras municipais, por exemplo, utilizar a biomassa sem grandes tratamentos, portanto, passando da biomassa que está na floresta e entregando-a estilhada à Câmara para, por exemplo, utilizar no aquecimento das escolas ou de outro tipo de situações em que se possa utilizar a biomassa, sendo a Câmara um motor da utilização da biomassa, fazendo um investimento nos queimadores que utilizem diretamente essa biomassa. E se outra ideia que pode ser desenvolvida pela Câmara e que se calhar também não traz grandes custos e que pode ajudar nesta utilização da biomassa que está disponível quando se fazem cortes de árvores, e que pode passar por exemplo, por ecopontos de biomassa, onde seja descarregada a biomassa, quer de podas agrícolas ou de podas florestais mais pequenas, para depois serem recolhidas e utilizadas, por exemplo, nesses queimadores que sejam um investimento dos municípios. Muito bem, fica a questão e a sugestão / questão. Vamos começar então, se calhar, aqui pelo... É verdade, o Pedro de Quaresma tem muitas questões. Joaquim Lima, relativamente ao sobreiro, acho que sim, acho que é uma boa solução. E se calhar desde já a Associação Florestal se disponibiliza para, em conjunto com a Associação da Parte da Cortiça, vermos formas de ter iniciativas conjuntas. Acho que sim, acho que é muito positivo. E se calhar em muitas soluções de terreno é uma opção viável. Nas zonas, não só na parte da encosta da Freita, mas também em algumas zonas em Costas do Sul. E, portanto, acho que tem muita viabilidade. E desde já nos disponibilizamos para fazer um trabalho conjunto. Uma vez que o meu início de atividade foi na parte da cortiça, em Ponte Sor. Portanto, também tenho um certo carinho pelo sobreiro. E acho que sim, e acho que devemos fazer valer todas as opções que serão rentáveis, porque hoje em dia já se vende aqui muita cortiça. O problema é que o proprietário não a valoriza como tal, como um produto vendável. E eu acho que tem que começar a fazer isso. A questão do sobreiro no combate ao incêndio. Sim, outro ponto que acho que tem um papel importante, pelo menos em criar condições para a não progressão dos incêndios.
certificação, mas antes queria aqui uma coisa do Sr. Cunha, que o Sr. Cunha disse, que é a questão das acessibilidades. Não podemos cair nas ilusões de termos uma rede de caminhos que depois não seja de fácil manutenção. E um dos problemas que temos nos incêndios, amanhã vamos ver, é que nós não combatemos os incêndios florestais. Nós protegemos casas. Neste momento, o que fazemos é proteger casas, não é combater incêndios florestais. Certo. E perdemos as oportunidades que temos no meio da floresta para os combater, quando andamos preocupados a proteger casas. Acho que sim, senhor, e os bens e as pessoas são essenciais. Mas o problema é quando o incêndio chega lá de tal maneira intenso que não temos hipótese de proteger essas habitações. E, portanto, nós temos que começar a ir defender os incêndios florestais no meio da floresta e não estar à espera deles à beira das casas. Relativamente ao professor Zeferino, à questão da castanha, o problema da castanha é que é preciso quantidade. E o problema é que neste momento não temos quantidade de castanha suficiente para exportar para o Brasil. Eu já falei disso com o Sr. Cardoso, e a questão é a mesma quantidade. Porquê? Porque se nós a vendemos aqui a 2,5 €, 3 €, não há castanha suficiente até para, quando é a altura do Festival da Castanha, para as requisições. Vem pessoal do bolhão, do mercado do bolhão, todos os mercados comprar aruca. Se nós conseguimos vender sem grandes custos, os proprietários não estão assim muito receptivos para ter quantidade para exportar para o Brasil. Além de que as variedades que se usam mais em Trás-os-Montes, que é a judia e a longal, são mais suscetíveis ao transporte a longo curso, porque conseguem se conservar mais tempo. A nossa variedade, que é a amarelal, tem que ter um consumo em fresco muito mais rápido e, portanto, também é uma das limitações. Mas, lá está, na certificação florestal, um dos produtos que nós podemos vender com certificação é castanha, porque o pusemos lá também. Pode ser, de futuro, pode ser uma opção interessante. Relativamente aqui à questão dos incêndios e dos infravermelhos, a detecção, o problema não é a detecção, nem está na detecção. Isto agora estamos com muitas inovações tecnológicas, infravermelhos, drones e por aí fora. A questão muitas vezes é o que se passa depois a posteriori. Não contes tudo hoje sobre os Pronto, incêndios, amanhã. vai deixar para amanhã alguma coisa. Vou pedir ao Ricardo para responder às questões colocadas apelando ao seu poder de síntese, que já mostrou ter, porque estamos a passar um bocadinho do tempo estipulado para este painel. Começando pelo transporte da biomassa, eu vou exemplificar aquilo que nós fazemos como empresa, porque quando se fala em biomassa florestal, depende do tipo de biomassa. Há a biomassa, os resíduos florestais em bruto, e há a biomassa florestal triturada. E, efetivamente, o que se faz na prática é, depois de uma exploração florestal, portanto, depois de um abate de madeira, retira-se os resíduos todos florestais em bruto, e se o corte é considerável, ou seja, se resulta uma quantidade considerável de resíduos florestais, normalmente esses resíduos florestais são todos amontoados junto à estrada, onde vai depois uma máquina triturar essa biomassa florestal, esses resíduos florestais, são carregados num caminhão fechado e vai direto para o consumo. Quando a quantidade de biomassa florestal residual é pequena e que não compensa, não é viável levar uma série de equipamentos para triturar, então aí sim é carregado em contentores, em caminhões, e a biomassa vai em bruto dentro dos caminhões. Aí sim a distância é preponderante, porque transporta-se muito volume, mas pouco peso. Eu não diria 5 km, mas se calhar 15, 20 km, se calhar é o máximo. No que toca à biomassa já triturada, pronta para o consumo, aí pode chegar aos 60, 70 km e ainda consegue ser viável. Relativamente à questão da colega do pastoreio da observação que fez,
Isto vai ao encontro daquilo que eu falei na minha apresentação, que é combater o êxodo rural, ou seja, nós neste momento cada vez mais temos falta de pessoas na floresta. E a falta de pessoas na floresta faz com que haja todos os problemas inerentes, o acompanhamento das propriedades, a falta de pastoreio, a falta de gestão, a falta de acarinhar os terrenos, as propriedades. Uma casa, se não for visitada, se ficar ao abandono pelo proprietário, seguramente ao fim de alguns anos as janelas começam a cair, as paredes começam a ficar desbotadas. Portanto, tudo tem que haver tratamento. E o pastoreio faz com que haja pessoas no terreno, pessoas na floresta, e o pastoreio, como é óbvio, controla a vegetação espontânea e faz com que a carga de combustível seja inferior. Relativamente à utilização da biomassa para fins energéticos, para edifícios públicos, a Câmara de Arouca já tem um projeto em funcionamento. Portanto, instalou uma caldeira para aquecimento das águas nas piscinas. Todos estes projetos carecem sempre de afinações e, de facto, quando se fala em biomassa florestal é preciso ter muito cuidado porque esta palavra é muito genérica. E este tipo de equipamentos necessitam de biomassa florestal, mas biomassa florestal nobre. E quando digo nobre, estou a falar de estilha. E quando estou a falar de estilha, de madeira. Não é de ramos, não é de folhas, não é de casca, não é desse tipo de material. Esse tipo de material é biomassa florestal também, mas só pode ser utilizado para fins energéticos a nível industrial, ou seja, caldeiras muito desenvolvidas. E depois, além de estes equipamentos necessitarem de biomassa nobre, vou utilizar a palavra nobre, também carecem de calibração, carecem de gestão de umidade, e isso, para quem vende esse tipo de produto, tem que fazer investimentos avultados. E investimentos esses que neste momento não há muito deste tipo de equipamentos, ou seja, ainda temos algum percurso a fazer. E temos que perceber que também as próprias empresas que instalam estes equipamentos não têm a devida sensibilidade e acham que comprar estilha que é como ir ao supermercado e comprar um quilo de arroz da marca A, B ou C. Não, estamos a falar do produto natural. E o produto natural não tem especificações fechadas. Há especificações normais, mas há que aceitar as variações, porque se nós estamos a querer biomassa, estilha, no inverno, sem umidade, ora bem, é um bocado complicado a gente conseguir obter estilha da floresta no inverno, quando a umidade não se consegue controlar, consegue-se controlar só em termos industriais. Também é importante referir que Portugal tem uma posição um bocadinho ingrata face aos outros países do norte da Europa, que é, nós temos um inverno curto. No que toca à rentabilização destes sistemas para aquecimento de edifícios públicos, de escolas, isso, quer dizer, vão trabalhar muito pouco tempo durante o ano. Não é assim tão fácil de rentabilizar este investimento. Mas nas piscinas, que utiliza muita energia para aquecer as águas, utilizar o calor proveniente destas caldeiras para instalação em zonas industriais, inclusive indústrias que necessitem de calor. Fazer estes investimentos de uma forma ampla e integrada com outros investimentos, aí sim há uma mais-valia brutal na economia da fatura energética. Há, portanto, que analisar as condicionantes do mercado que estamos a trabalhar. Exato. Relativamente aos ecopontos, é importante, realmente, eu falei também na minha apresentação, que os ecopontos deverão existir ou deverão ser promovidos para que as pessoas possam depositar este tipo de material linhoso nos diferentes espaços e que depois possam ser utilizados. Eu já não digo muito para produção de queima, de produção de calor, mas mais na compostagem,
principalmente na compostagem. E, eventualmente, pronto, haver uma concentração destes produtos em vez de ir para aterros e serem triturados. Nós também já chegámos a fazer algumas recolhas dessas em várias câmaras que vamos lá recolher e depois enviamos para as unidades de produção de energia. Muito bem, obrigada. Creio que o Jorge queria só acrescentar uma coisa. Ricardo, só complementando um bocadinho aquilo que estavas a dizer, eu dirigi durante 2 anos uma central de biomassa e queimávamos 400 toneladas por dia. Só que essa central ficava longe. A biomassa praticamente não chegava lá a um preço competitivo e, portanto, nós acabávamos por queimar rolaria. Portanto, fazíamos a estilha localmente. Rolaria que podia ter aproveitamento industrial. Normalmente era rolos tortos, portanto, senão não podíamos utilizá-los. Mas a biomassa florestal, lá está, as centrais de biomassa que existem são normalmente longe. Portanto, a questão da distância é de facto uma questão muito relevante. Além de que traz problemas ambientais, ou seja, a queima local para aquecimento, por exemplo, numas piscinas, etc. A queima de biomassa florestal em verde tem problemas ambientais muito grandes, é preciso um homem para tomar conta dela, porque aquilo tem comportamentos dinâmicos que importa cautelar. Ou seja, o recurso passa pela pelletização, portanto, fazer pellets, e isto, lá está, a biomassa tem que ir às fábricas para serem comprimidas e desidratadas, e depois é que podem ser utilizadas de uma forma autónoma nesse tipo de recursos. Mas há uma coisa muito importante que tem a ver com o custo da biomassa que chega às centrais. É que nós estamos no mercado ibérico de energia e a forma como a energia elétrica é remunerada não compensa, em breve não vai compensar tanto chegar a biomassa, a produção de energia utilizando o recurso de biomassa, porque não vai haver dinheiro para pagar aos produtores da biomassa. Ou seja, as empresas estarão dispostas a dar um valor tipo 30 euros ou 25 euros por tonelada, que não compensa. É que a questão é essa que vai acontecer. Eu, quando estava nessa outra empresa, chegávamos lá, biomassa a um preço, assim, desculpa lá, não quero, prefiro comprar rolaria, aquilo que estavas a dizer, prefiro comprar rolaria, porque só assim é que eu consigo produzir energia de forma que seja rentável a própria central. Isso é só uma palavrinha. Voltamos ao fator económico. Só aqui, se entrarmos aqui em discussões técnicas, pronto, eu podia rebater aqui uma série de situações. Mas não temos tempo, pronto, estamos muito atrasados. Eu sei. O que acontece no que toca a este assunto é que eu acho que não devemos ver a valorização energética da biomassa no seu sentido só de económico. Porque é uma energia renovável e seguramente que é uma energia renovável mais cara do que queimar petróleo ou carvão para produzir energia, mas há aqui um aspecto muito importante. É que produzir energia elétrica através da valorização de um produto florestal cria economia de escala. Cria emprego, gera mais-valias para os produtores florestais, gera uma diminuição da carga de combustível nos terrenos, por sua vez, diminuição de risco de incêndio, faz com que empresas como a minha trabalhem, faz com que empresas como têm transportadores também trabalhem e, além disso, por exemplo, comparado com a energia eólica, que não produz um único emprego e também é cara. E não se produz aqui eólicas. E aqui, ao menos, a produção da biomassa é feita toda cá em Portugal. Muito bem, ficamos com esta ideia. Obrigada a todos pelos vossos contributos neste primeiro painel, pelos vossos testemunhos e, acima de tudo, obrigada por aquilo que fazem pela nossa floresta.